Alô, bom dia, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma semana e eu tenho certeza que o seu coraçãozinho está aí esperançoso de que venham boas notícias. Tenha certeza disso, de que o Senhor, Ele trará boas notícias para você nessa semana. Eu quero profetizar isso na sua vida, que essa semana seja uma semana de boas novas, seja uma semana de boas notícias. Você crê nisso? Por isso que a gente está aqui. Tempo de esperança, tempo de fé, tempo de renovo pela palavra de Deus. Por isso eu queria compartilhar com você uma palavra que se encontra em Ezequiel 37, um texto conhecidíssimo de todos nós, que fala do profeta ali no Vale de Ossos Secos, profetizando praticamente num cemitério, né? Num tempo estranho, num tempo de assolação, num acampamento de refugiados sem esperança nenhuma, mas uma palavra de fé mudou aquela história. Vamos lá o texto. Diz assim, Ezequiel 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou, Filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele e porei em vós o fôlego da vida e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço e os ossos se achegaram osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse, profetiza ao fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, e dize ao fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara, então o fôlego da vida entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então ele me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que eles dizem, os nossos olhos secaram-se e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Uau! Que texto! Tem inúmeras mensagens nesse texto, né? Mensagens para aquele tempo, mensagens para um tempo que viria depois, um tempo onde Israel, quando esse vento, esse sopro de Deus é soprado, o tempo da igreja primitiva, sobre um tempo futuro ainda, né? Que é um tempo escatológico, profético, fala dessa perspectiva de que o Senhor não permitirá que a morte ela prevaleça, mas assim a vida, e ele diz, eu sou o Senhor, sou eu que cumpro e digo essas palavras. Isso, por que não também uma profecia sobre os nossos tempos? A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é Deus não sopra sobre estruturas que estão desconectadas dele. Fala assim, estão cortados, diz o texto. Nós estamos cortados, desconectados. Todos nós precisamos estar na presença de Deus. Sem estar na presença de Deus não há possibilidade de vida, dessa vida e abundância. Conectados, ligados. Então, preste atenção, Deus não sopra
fôlego, o seu espírito sobre nada que não esteja conectado. Ele precisou do profeta para soprar sobre aqueles ossos sequíssimos, um cemitério onde não havia vida. Ele precisou de alguém. Ele precisou de uma conexão. Deus faz isso. Não que Ele não possa fazer, mas aprove a Deus nos escolher. E quando alguém entra nessa conexão, aí tudo se faz diferente. E aqui a figura de Ezequiel no Vale de Ossos Secos pode te fazer lembrar até mesmo da igreja primitiva. Uma igreja que antes era uma igreja forte, poderosa, um verdadeiro exército, né, de evangelização, de alcance, de experiência com o Senhor. E aqui Ezequiel fala no profético sobre um lugar seco, completamente desconectado. Cada osso procurava o seu osso e com um sol intenso, castigante, os ossos ficaram sequíssimos, né? E olha só o que aconteceu com aquela igreja pujante de Atos 2. Olha só como essa profecia, ela tem uma espécie de... Ela se renova, né? Tanto no despertamento de uma situação, como o renovo que vem para trazer vida àquilo que um dia houve vida e aquilo que se perdeu. E a igreja primitiva, eu tive a oportunidade de ver algumas delas, elas se tornaram ruínas, um cemitério de relíquias, apenas um lugar de peregrinação, totalmente desintegrada, fraturada, fraca e perdendo a sua força, a sua exuberância. Por quê? Porque Deus não sopra sobre estruturas que não estejam conectadas a Ele. Como é que está a sua vida? Você começa essa semana, segunda-feira, com todas as perspectivas de informações negativas, ruins. Não trabalhe com a informação, trabalhe com a revelação. Que a informação qualquer um pode dar, inclusive a terra. Mas revelação só Deus pode dar. Então, quando a igreja primitiva, a igreja de Atos, tinha comunhão, tinha unidade entre eles, o sopro do Espírito foi forte, poderoso, e o mover espiritual foi algo extraordinário. Então é necessário que você se conecte com Deus, você se conecte com pessoas, né, que você compreenda que nós precisamos quebrar todas as barreiras possíveis. É por isso que nesse tempo de quarentena nós precisamos rever os nossos conceitos sobre o que é ser igreja. Nessa manhã Deus quer trazer esperança para você, né? Não permita que barreiras sejam levantadas, né? Porque essas muralhas, elas quebram a nossa conexão, quebram o nosso relacionamento. Deus não sopra o seu espírito sobre estruturas que estão desconectadas. Ali o sol intenso, os ossos ficaram sequíssimos, separados, né, porque precisou se criar, os ossos foram se juntando, havia barulho de osso com osso, e aí então, né, começaram a criar nervos, ligações, relacionamentos, né, articulações. Então muitas pessoas, elas querem vencer sozinhas, que você não queira isso, não queira vencer sozinho, porque sozinho é uma questão de tempo, você cai. Então muitas pessoas estão querendo realizar coisas sozinhas, né? Muitas pessoas carregam a própria verdade sem querer se submeter a uma verdade maior que Deus tem para a nossa vida. Faça uma pequena análise sobre a sua vida e lembre-se que você precisa de estar se conectando com Deus. E quando você se conecta com Deus, você automaticamente se conecta com pessoas. Isso é igreja. E é por isso que a igreja é corpo. Não existe a igreja do eu sozinho, não existe simplesmente Cristo em casa, mas a igreja é corpo, é ligação. A igreja, ela precisa ter esse sentido de unidade, né? Então, a grande verdade é que você muitas vezes pode estar querendo se desconectar da igreja, de um relacionamento que eu digo que de você poder transmitir aquilo que você tem
dentro de você aquilo que Deus te deu, a esperança, a fé, a palavra de Deus que você pode estar levando a uma pessoa. E muitas vezes a gente perde a noção do que é a igreja. A igreja é corpo, é unidade, ela precisa estar conectada. Então, quando os ossos se encontraram, quando os tendões, os nervos são colocados novamente, o que acontece? Vem o Espírito de Deus e sopra sobre aquele exército de ossos secos e se torna um exército poderoso. Assim eu vejo a igreja do Senhor Jesus. Todos entrando na presença de Deus em um só propósito, se relacionando, acima de tudo, conectados com Ele. Que essa manhã seja uma manhã de esperança. Aproveite esse tempo e se conecte com Ele. Deus te abençoe, que o teu dia seja um dia abençoado, que seja um dia de revelação no Senhor, que seja um dia especial, que seja um dia onde você possa alimentar a sua fé e buscar no Senhor a resposta que Ele já lhe deu. Que seja um tempo de esperança na sua vida. Que venha esse tempo de esperança na tua vida. Eu quero profetizar ele. Um tempo de esperança, onde a sua fé seja despertada e alimentada. Se conecte com Deus. Deus te abençoe. Beijo no seu coraçãozinho. Fique em paz.